espero que estejam todos bem. Eu sou Márcia Garnica, sou infectologista e sou professora da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o papel das vacinas nos pacientes com câncer. E eu agradeço muito a Luciana e a Oncoguia para ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Falando um pouquinho de vacina, por que a gente vacina a população? Bom, desde o momento que a gente entendeu como são as doenças infecciosas, né, e os agentes infecciosos, a gente sempre tenta buscar uma maneira de evitar que essas infecções aconteçam na população. Então, as vacinas sempre foram muito importantes nesse sentido, principalmente para a gente evitar doenças na população e também evitar a circulação de agentes infecciosos pela comunidade. Infelizmente, a gente não tem hoje vacina para todos os eventos infecciosos, mas nós temos várias vacinas que realmente melhoraram e muito, tiveram uma contribuição para a humanidade enorme. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo da Sabin, a vacina para paralisia infantil, e aqui uma vacina injetável intramuscular, porque temos várias outras, para várias outras indicações. Então, aqui a gente vê como foi importante, né, a utilização da vacina para paralisia infantil, entre elas a Sabin, e o número de casos que nós tivemos uma dramática redução. Ainda não foi extinta essa doença no mundo, mas, na verdade, a gente tem uma curva muito, muito, muito boa depois do advento da vacina. Aqui, em relação ao sarampo, que ainda não conseguimos zerar, e a gente ainda tem alguns momentos de aumento e de menores números de casos de sarampo, mas a necessidade dessa vacinação em massa. E aqui uma outra doença gravíssima, que leva à mortalidade de muitas pessoas, que é o tétano, e que também é uma doença prevenível pela vacinação. Então, dentro desse contexto todo, a gente sabe hoje claramente a importância que essas vacinas trouxeram para a humanidade. E sabendo disso, esse daqui é um painel das vacinas que nós devemos tomar durante a nossa vida. Então, eu trouxe aqui a recomendação do calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunização, da SBIM, que é atualizado sempre, né? Então, esse é de 2020 a 2021, mostrando que a nossa experiência como pessoas e vacinas começa muito cedo, né? Começa ao nascer com a primeira vacina que a gente toma, que é a BCG. E depois a gente vai convivendo com as vacinas durante toda a nossa vida, desde a primeira infância, do momento do nascimento, até os pacientes mais idosos. E no Brasil, a gente tem um cenário muito adequado para a vacina, porque a gente tem uma distribuição nacional das vacinas dentro da rede pública, com um programa de vacinação muito bom, e também temos uma rede privada que também dá respaldo para algumas vacinas que, às vezes, não estão disponíveis para toda a população. Então, a gente precisa adequar esse calendário vacinal a toda a população. Então, hoje, a população como um todo tem, sim, indicação de vacina. Algumas específicas para um grupo de pacientes, outras específicas para outro grupo de pacientes. Mas, sim, a vacina é importante para todos, em todos os momentos da vida. Quando eu estou falando de pacientes com câncer, isso fica mais importante? Sim, né? Nós todos já sabemos como os pacientes em tratamento para o câncer, que convivem com câncer, muitas vezes eles têm um risco para adoecer para doenças infecciosas maior. Por quê? Ou às vezes pela própria doença, ou pelo tratamento que a doença necessita, uma quimioterapia, uma cirurgia, um transplante, enfim. Isso tudo faz com que o organismo da pessoa, muitas vezes, fique com a imunidade reduzida, e isso aumenta a chance dessas pessoas adquirirem uma doença infecciosa. E não só de adquirir, às vezes essa própria doença infecciosa pode ter um curso diferente nessas pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Então, quando a gente fala em prevenir a infecção, isso para essa população de pacientes que convivem com câncer é ainda mais importante, porque além de eu prevenir doenças infecciosas, as vacinas muitas vezes também podem permitir que o tratamento daquela doença oncológica continue. Um exemplo, se eu vacino meu paciente para influenza, que é a gripe, que eu vacino todo ano, e aquela pessoa não vai desenvolver um evento gripal, uma influenza, isso pode possibilitar que ele não
prepare o seu tratamento oncológico durante o tratamento da influenza, por exemplo. E ele segue com esse tratamento. E hoje a gente sabe que quanto menos interrupções a gente tiver dentro do tratamento com câncer, melhores os benefícios para esse paciente. Então, as vacinas também têm esse efeito indireto protetor para esses pacientes. Além, claramente, de eu conseguir evitar internações por doenças infecciosas e também evitar mortalidade, mortes relacionadas a esses eventos infecciosos. E tem uma ação direta na comunidade, como a gente falou, de prevenir a circulação de agentes infecciosos. Em algumas situações que eu vou mostrar para vocês, muitas vezes a pessoa que convive com câncer pode ser que naquele momento não está apta a se vacinar para uma vacina específica, ou porque ela traz dentro da constituição daquela vacina o organismo vivo, e isso talvez naquele momento não seja seguro para aquela população. Então, como eu faço para proteger aquele indivíduo daquela doença infecciosa? Eu vacino quem está ao redor dessa pessoa. Então, por exemplo, a gente faz isso muito na situação de influenza, que é a vacina de gripe, de sarampo, que são infecções que são transmissíveis de pessoa a pessoa. Se a pessoa que está com a imunidade baixa não pode se vacinar naquele momento, eu vacino quem está ao redor. Assim, o vírus do sarampo, o vírus da gripe, não vão entrar em contato com aquela pessoa, né? Eles não vão, o caminho deles não chega até ela. Eu já falei para vocês, então, como essas doenças infecciosas acabam vindo de uma maneira diferente em algumas pessoas durante o tratamento do câncer. Aqui eu vou dar 2 exemplos para mostrar para vocês como aumenta o risco de infecção a essa população. Quando a gente fala de influenza, que é o vírus da gripe, pacientes que convivem com mieloma, ou estão em tratamento com mieloma, eles têm 6 vezes mais risco de ter um quadro de gripe grave em relação à população que não tem essa doença. Isso também acontece nos linfomas, isso também acontece nos pacientes com câncer de mama e com outros tipos de tumor. A doença pneumocócica invasiva, por exemplo, que é a doença causada pela bactéria pneumococo, que pode dar meningite, pneumonia, ela é 30 a 60 vezes mais frequente na população com mieloma. E na população com linfoma, ela é 5 a 6 vezes mais frequente. Então, a gente está falando realmente de uma população que tem uma chance de se infectar muito grande. Por isso é tão importante assim a gente pensar em mecanismos de prevenir essas infecções. E um desses mecanismos que a gente sabe que são seguros e eficazes é por meio da vacinação. Agora, vacinar pessoas com câncer não é muito simples, a gente tem vários desafios. Por exemplo, as doenças oncológicas, os cânceres em geral, são muito diferentes. Eu tenho doenças, muitas vezes o câncer de pele, eu tenho pacientes com leucemia, eu tenho pacientes com estadiamento mais elevado, quer dizer, uma doença mais agressiva, uma doença menos agressiva. Então, tudo isso tem que ser considerado no momento da indicação da vacina. E uma outra situação, eu tenho crianças, eu tenho adultos, eu tenho idosos, eu tenho várias populações de idades diferentes que convivem com câncer. Então, esse calendário também tem que ser ajustado para essa idade. O que a gente tem de benefício para essa população específica, que são as pessoas que convivem com câncer, é que hoje, no Programa Nacional de Imunização do Brasil, essas pessoas elas têm acesso a vacinas especiais, principalmente pelos Centros de Referência de Imunobiológicos, que eu vou chamar de CRIs. Então, essa população ela tem esse acesso facilitado para várias vacinas hoje incorporadas nesse programa. Em relação às diferenças de vacinação, aqui eu só trago duas comparações de vacinas não vivas e vacinas de organismo vivo, e a gente também pondera qual é o momento ideal para vacinar. Essas vacinas não vivas, né, que na verdade podem ser vírus ou bactérias, etc., que a gente vai chamar de inativadas, elas são muito, muito seguras, mas às vezes elas podem trazer uma eficácia um pouco reduzida. Essas outras vacinas de vírus atenuado, elas são, às vezes, não tão seguras quando tem pacientes que estão com a imunidade muito baixa. Então, a gente, no momento de vacinar essa população, a gente vai considerar tudo isso para fazer um agendamento
e uma programação de vacina que se encaixe naquele paciente, naquela pessoa, com aquela idade, com aquela situação e dentro do tratamento que ela está da sua doença de base. Então, aqui, né, do seu câncer. Então, aqui só alguns exemplos de vacinas inativadas, onde a segurança é muito grande, como a vacina de influenza, que é da gripe, de hepatite B, hepatite A, hemófilos, meningocócica e a pneumocócica, e outras vacinas onde a gente tem um alerta, que a gente coloca aqui um sinal amarelo, ou às vezes até vermelho, que é a vacina de sarampo, varicela, febre amarela, que essas vão ser consideradas em momentos especiais, quando o paciente tem imunidade baixa. Né? Às vezes a gente não faz de imediato, a gente retarda elas para fazer num outro momento. E a gente tem algumas vacinas que podem ter dois tipos diferentes de formulação, uma inativada e uma atenuada. E a gente vai escolher qual é a melhor, ou até das pessoas que convivem com aquele paciente com câncer, qual é a melhor vacina para aquele momento. E tem uma terceira linha aqui de vacinas, que eu não vou me ater a elas, porque elas ainda não estão em uso, que são vacinas diferentes dessas inativadas e atenuadas, e essas são algumas dessas vacinas estão sendo testadas agora contra a Covid-19. Quando eu tenho vacinas que não são seguras para eu vacinar o paciente que está em tratamento com câncer, aquela pessoa que está convivendo com câncer, e eu sei que existe uma circulação daquele vírus, eu posso vacinar, como eu tinha falado, quem convive com essa pessoa. Então, por exemplo, eu mudo a vacina da criança em relação a paralisia infantil. Ao invés de dar a de gotinha, eu dou a injetável, porque assim eu consigo evitar que aquele vírus entre em contato com a pessoa com câncer. E a mesma coisa aqui, quando eu falo do sarampo, que eu sei que o paciente com câncer não pode, naquele momento, se vacinar, eu vacino quem está ao redor dele, porque assim o vírus do sarampo não consegue entrar em contato com aquela pessoa. Tá? Então, assim, a gente vai ajustando isso, é a mesma coisa também para vacina de gripe, que é da influenza, que essa sim, eu vacino o meu paciente, mas eu também vacino todo mundo que está ao redor, porque assim a chance dele se contaminar é cada vez menor. Como é que a gente faz, então, essa indicação de vacina? Como eu já falei, no Brasil a gente tem um sistema de vacinação muito adequado e temos vários guias de vacinação. Aqui eu trago 2 guias de vacinação, onde dá para a gente muito respaldo e muita segurança de indicar a vacinação para o nosso paciente. E aqui são outros guias internacionais, mas a gente ajusta isso tudo para a situação do Brasil. Então, quando e quem a gente vacina? Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. A gente pode vacinar pacientes com câncer antes de começar o tratamento do câncer, durante o tratamento do câncer ou depois que termina o tratamento do câncer. Como a gente escolhe isso? Né? Como a gente vai optar por diferentes caminhos? Vai depender muito do cenário que a gente está. Será que aquela doença, aquele câncer, precisa ser tratado imediatamente? Eu tenho tempo para vacinar antes de começar o tratamento? Essa é uma das primeiras perguntas. E uma outra pergunta, será que eu preciso repetir todo aquele calendário de vacinas ou não? Será que eu escolho algumas vacinas onde eu tenho mais benefício? Né? Então, dependendo da situação, da idade, de quantas vacinas e quais vacinas essa pessoa já tomou no decorrer da sua vida, e qual é o tratamento da doença que ele está sofrendo hoje, da doença oncológica, eu vou ajustar esse calendário. Então, a gente não pega um calendário pronto e já dá para esse paciente, a gente ajusta isso tudo. Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui um paciente com um tipo de tumor, que é um linfoma, que tem várias classificações diferentes, mas um linfoma que começa mais brando, que a gente vai chamar de indolente, onde tanto o paciente quanto a equipe médica tem um tempo para a gente programar o início do tratamento, ou às vezes nem inicia o tratamento, esse tratamento vai ser iniciado mais para frente. Se eu tenho esse tempo para não começar de imediato o tratamento do câncer, é o momento ideal para a gente vacinar. Então, eu vou pegar as vacinas que esse paciente tem indicação e que vai ter benefício, eu vou ver se tem alguma vacina que esse paciente tem contraindicação e vou tirar dessa lista, mas sim, eu vou tentar vacinar ele com o maior número possíveis e indicados de vacina antes do tratamento da doença do linfoma.
Mas e se esse paciente tem um linfoma que é muito agressivo e precisa de um tratamento imediato, e o momento de tratar é o momento do diagnóstico? Ele não vai ter tempo de vacinar. Eu não vou atrasar o esquema de quimioterapia por causa da vacinação. O que eu vou fazer? Eu vou retardar essa vacinação para o momento que essa doença entrar no que a gente chama de remissão, ou seja, houve um controle dessa doença, ou quando ela já está, esse paciente já está numa outra fase, numa fase de que a gente chama de manutenção, um segmento daquele tratamento. E eu ajusto o calendário dele para aquelas vacinas que ele tem indicação. Não no início, porque no início eu não tive tempo, mas eu retardo para depois. Em pacientes, por exemplo, com câncer de mama, eu tenho cenários que são muito diferentes, dependendo do estagiamento do câncer, dependendo do tipo de tratamento que essa mulher vai precisar. Mas a linha é mais ou menos a mesma. Se o tratamento não for imediato, ou não tiver quimioterapia, eu posso sim vacinar precocemente. Agora, se o tratamento dela for mais intenso, for mais imediato, eu retardo essa vacinação para um outro momento. E se ela não puder vacinar agora, qual é a importância? Eu vacinar todo mundo que está ao redor dela, porque assim eu consigo evitar, como eu falei, e consigo proteger aquela mulher que ainda não pode ser vacinada de entrar em contato, por exemplo, com o vírus da gripe. Agora, existem situações onde não existe esse tempo, né, pré-tratamento para eu vacinar. Por exemplo, nos casos de leucemias agudas, né, a indicação de vacinação vai ser principalmente depois do final do tratamento, com algumas exceções, como hepatite B e a influenza, que a gente muitas vezes consegue vacinar mais cedo um pouquinho. Como a gente vacina, né? Então, a vacinação ela tem que ser uma ação combinada entre a pessoa que vai se vacinar, aquela pessoa que está convivendo com câncer, a equipe de oncologistas, hematologistas e toda a equipe de enfermagem que apoia o tratamento do câncer, e também os centros de imunização. E os infectologistas podem estar ajudando a permear toda essa situação. Dentro dos centros de vacinação, existem médicos capacitados, enfermeiros capacitados para ajudar e para organizar esse calendário vacinal junto com o oncologista. Então, qual é o papel do grupo de oncologista ou de hematologista? É ajudar a lembrar que as vacinas são muito importantes. Então, esse é um papel de todo mundo, e como eu falei, a população oncológica tem hoje no Brasil uma vantagem muito grande, que é o acesso aos centros de referência de imunobiológicos. Como saber aonde tem um desses CRIs? É só entrar no Google, procura CRI, locais dos CRIs, e que vocês vão identificar vários CRIs espalhados pelo Brasil como um todo. Às vezes, a pessoa não mora perto de um centro um centro de referência de imunobiológico, mas a própria unidade de vacinação perto da casa dessa pessoa, por exemplo, tem alguns estados do Brasil que a gente só tem um centro de referência de imunobiológico na capital daquele estado. Então, as cidades que são próximas à capital ou mesmo distantes podem solicitar que a vacina para aquela pessoa seja enviada da capital para as cidades do interior. Então, esse é todo um programa que já existe no Brasil, e é um programa em que o paciente com câncer tem acesso. Falando em vacinação, a gente não pode deixar de falar em fake news, né? Na verdade, são os piores vírus que a gente está hoje convivendo, são esses vírus da má informação. E nesse tópico vacinação, isso afeta diretamente a população como um todo, né? Então, fiquem atentos, tem muita fake news em relação à vacinação, tentando evitar que as pessoas se vacinem. Então, fiquem atentos, conversem com os médicos de vocês, conversem nos centros de vacinação, procurem, a gente tem várias plataformas. Aqui eu coloquei, por exemplo, a plataforma da Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM, que tem a família SBIM, e tem vários programas de vacinação para diferentes faixas etárias. Então, procurem realmente informação, porque as pessoas com câncer, além de toda a população, têm um enorme benefício para vacinar. Como eu falei, o papel da vacina é para todos. A minha ideia aqui era de mostrar para vocês como a vacina ajuda a população que convive com câncer, né? Assim como ajuda todas as populações em diversas faixas etárias. O papel
desde da pessoa com câncer até os seus familiares, a importância da vacinação dos familiares e das pessoas que convivem com aquele indivíduo. Às vezes não é só familiar, mas é um amigo mais próximo, é a pessoa que trabalha diretamente com essa pessoa. Eles também, sim, têm um papel para a gente tentar evitar que essa pessoa com câncer se infecte. Existe um selo aqui, que é um selo de apoio à vacinação, a vacinação em dia, mesmo na pandemia, é um selo da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunização, é um programa todo, porque as taxas de vacinação durante a pandemia caíram muito, isso é muito ruim, porque a gente pode voltar a ter circulação de vários agentes infecciosos, em especial esse nosso grupo de pessoas que convivem com câncer são muito suscetíveis à infecção, então a gente tem que vacinar todo mundo, sim. Ajusta o horário para um horário onde tenha menos fila, entra em contato com o centro de imunização, vê se dá para fazer um horário alternativo, mas a vacina precisa acontecer de maneira segura. Aqui é uma homenagem ao nosso Sistema Único de Saúde, que tem essa parte de vacinação muito adequada, então a gente tem um grande benefício das vacinas no Brasil, e essa população especial ainda tem um cuidado ainda maior. E eu também queria agradecer muito o Instituto Oncoguia pela possibilidade de levar essa informação adequada para todo mundo. E, como eu falei, é um papel de todos, e todos têm uma fundamental importância para a gente reverter e melhorar a vida de quem convive com câncer. Por hoje é isso, e muito obrigada.